E abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, o que eles receberam de Paulo? Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente já estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. No versículo 2 em diante, ele começa a mostrar uma continuação da progressão da vida cristã deles. Eu não vou entrar nisso. Porque ele fala, continueis a progredindo cada vez mais. O que eu quero focar nessa noite, Paulo exortando aquela igreja, e assim como vocês receberam de nós, a maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E eles estavam fazendo. Nós vamos focar nessa noite, pode botar aqui, 1 Tessalonicenses 4, 1. Nós vamos focar nessa noite, dentro do Evangelho, isso. A maneira, porque o Evangelho, querido, ele não é simplesmente nós nos reunirmos aqui, não é simplesmente nós termos uma religião, não é simplesmente isso, querido. O Evangelho, Paulo passou para aqueles irmãos a maneira, porque aqueles irmãos deviam viver, fala, o Evangelho é uma maneira de viver, e é uma maneira de agradar a Deus. No Evangelho você encontra uma maneira de viver e de agradar a Deus. Pode ser essa o tema da pregação. Tanto que eu não vou me prender isso, mas pode ser essa, tá lá. No Evangelho é a maneira, você encontra em Deus a maneira com que nós devemos viver e agradar a Deus. Até porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma vida, nós recebemos Zoe. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando nós cremos no Senhor, nós recebemos vida, e vida em abundância, de João capítulo 10, 10. Então o Evangelho é uma maneira de viver, diferente daquilo que esse mundo vive, diferente de como as pessoas lá fora vivem, e é uma maneira de agradar a Deus, de agradar ao Pai. Fala comigo novamente, o Evangelho é uma maneira de viver e de agradar a Deus. Aleluia! Então aqueles irmãos já estavam fazendo isso. Eles não receberam simplesmente a palavra e viviam uma vida religiosa, só se reuniam, só era a questão de crente da boca para fora. Não, o Evangelho transformou ele. O Evangelho tinha transformado aqueles irmãos, a maneira com que eles viviam, a maneira com que eles falavam, a maneira com que eles se comportavam. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas conforme aquilo que as pessoas falam, conforme aquilo que as pessoas até se expressam em diferentes formas, até nas redes sociais. E muitas das vezes você fala assim, meu Deus, parece que não entendeu ainda.
Antigamente nós falávamos assim, não caiu a ficha. Porque as pessoas mais velhas, quando eu ligava para Adriana, né, a gente namorava, né, amor? E eu ligava para Adriana, não tinha telefone, aí tinha aquele orelhão. Eu entrava naquela fila e tinha aquela ficha. Bem que eu peguei isso, quem pegou mais foi o Beto. Eu peguei o cartão já. Já era um cartãozinho, né? E você ligava, eu não tinha telefone, depois que eu fui ter. Mas assim, precisa cair a ficha, irmãos, do Deus que habita dentro de nós, do nosso Pai que nós servimos, daquilo que aconteceu e está acontecendo dentro de nós. Irmão, você precisa e eu preciso, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos entender que o elefante já não está mais preso com o elefante cresceu. E não mais está, aquela cordinha presa na patinha do elefante já não é capaz de segurar ele. Só que o elefante foi criado desde pequenininho, era elefantinho, tinha uma cordinha, ele não conseguia. E aquilo prendeu a mente dele, ele achou, olha, eu não posso, eu não consigo, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, só que o elefante cresceu, querido. E ele é forte para se livrar disso. Só que ele tem que se livrar aqui primeiro. Deus precisa tratar na minha mente, na sua mente. Fala comigo novamente, o Evangelho é uma maneira de viver e de agradar a Deus. Vai para 1 Tessalonicenses, como aqueles irmãos receberam? Como aquele, capítulo 1, vai para o capítulo 1. Como aqueles irmãos receberam? Como aqueles irmãos viviam no Evangelho e como eles agradavam a Deus no Evangelho. Isso que nós vamos falar nessa noite. 1 Tessalonicenses 1, a partir do verso 5, nós citamos isso na última pregação, mas eu quero me aprofundar sobre isso. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho não chegou, Paulo falando para aqueles irmãos, até vós somente em palavra. Porque Paulo falou, irmãos, que o evangelho dele não tinha chegado até aqueles irmãos somente em palavra. E essa palavra no original é logos, é palavra escrita. Palavra escrita. Porque Paulo falou, olha, o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras. Porque naquele tempo também poderia ter gente que o evangelho chegou somente em palavras. Quantas pessoas hoje se dizem cristão, se dizem filho de Deus, mas é somente palavras. É somente palavras. É interessante que uma experiência de um grande evangelista que já está com o Senhor, chamado T.L. Osborne. Ele saiu como missionário e ele foi para a Índia. Ele era novo, né? Aquele chamado missionário foi ele, a esposa, se eu não me engano. E eles foram para a Índia e começaram a evangelizar aqueles irmãos hindus. Se eu não me engano, foi os hindus. E eles começaram a evangelizar, e toda religião tem um livro, irmãos. Toda religião tem palavras. Toda religião tem um livro. E eles começaram a falar, não, mas vocês têm que crer aqui, ó, a palavra de Deus que fala isso. Vocês têm que crer. E geralmente a Bíblia naquela época era um livro preto, de capa preta e de folhas brancas. Mas toda religião tem. E ele falava, não, mas aqui é a palavra de Deus. E as pessoas que escutavam falaram, não, mas eu creio que aqui é. Então é palavra contra palavra. E interessante, ele teve muito pouco resultado do seu ministério e voltou totalmente decepcionado, frustrado para os Estados Unidos. E T.L. Osborne, ele teve que ter uma experiência com Deus naquele momento. T.L. Osborne, ele teve que
experimentar o poder de Deus. O evangelho que não é somente palavras, mas é poder de Deus. E quando ele teve a experiência com Deus, depois que ele entendeu que Deus é aquele poderoso que nos sara, ele foi novamente. E agora, eu acho que parou. Vê se parou. Agora voltou. É o retorno. É a caixa. E retornou. E ele foi e voltou, retornou. E quando ele retorna no evangelho, ele vê que o evangelho funciona, que não é somente palavras. As pessoas começaram lá na Índia a ser curadas, ser transformadas, ser libertas. Queridos, nesse tempo, muitas pessoas têm o evangelho somente, às vezes assim, as pessoas têm até pastores que você é fã de um pastor. Pastor se tornou um popstar. Sou fã daquele pastor, fala bem, bonitão e tal. Pastor, não estou falando de mim, não. Tem pessoas que assim, pastor popstar. Não, aquele pastor tem uma igreja grande. Uau! Pastor botou isso, uau! Temos fãs agora evangélicos em que nós deveríamos estar firmados em Jesus. Ele é o modelo. Ele tem que ser o centro do evangelho, centro da nossa vida, né? Mas nós estamos firmados em situações, em coisas. Amém? Presta atenção, irmãos. Que não dispersa, não. Então, querido, o evangelho, Paulo ele falou aqui, porque o nosso evangelho, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Quantas pessoas têm se reunido e somente é palavra? Amém? São palavras bonitas, são palavras eloquentes, mas, querido, só palavras humanas não é o evangelho. Não é o evangelho verdadeiramente. Quando Deus nos chamou para o evangelho, Ele não nos chamou somente para palavras. Amém? Então como que é o evangelho? Porque o nosso evangelho não chegou até a vós somente em palavras, mas sobretudo, fala sobretudo. Sobretudo, o que é o evangelho? O evangelho em poder. Como que o evangelho chega e transforma as pessoas? Quando ele não chega somente em palavras. A pregação, o anunciar a palavra faz parte do evangelho. Mas depois dessa pregação precisa gerar algo. Que algo? O evangelho em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Fala comigo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Amém? Então o evangelho não é uma discussão filosófica. O evangelho não é um discurso humanista. O evangelho não é isso. O evangelho, quando chega a nós, ele não chega somente em palavras. Eu querendo, mas eu estou discutindo com a Chaisa, eu quero transformar o pensamento dela, só que eu não consigo. Não, precisa haver uma manifestação. Jesus, ele nunca falou que a igreja deve ser apenas palavras. Não chegou apenas de palavras. Amém? Vamos ver como que é o evangelho então. E aqueles irmãos viviam isso. Olha só o versículo 6. Em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Paulo procedia no evangelho em poder, no Espírito Santo e em plena convicção.
entre vós e por amor de vós. Versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E essa questão do ser imitador significa que aqueles irmãos, não é que ele estava imitando o jeito de Paulo, mas aqueles irmãos estavam procedendo no evangelho como Paulo procedia. Não era apenas de palavras. Aqueles irmãos, assim como Paulo manifestava o evangelho em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, aqueles irmãos viviam o evangelho em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Não era simplesmente uma reunião, não era simplesmente uma religião, uma nova religião, mas era uma manifestação dos céus, de poder, do Espírito Santo e de uma convicção absurda. E eu declaro isso para a tua vida nessa noite. Você vai receber, você vai ser revelado para você o que é o evangelho, o poder do evangelho, o Espírito Santo agindo no meio da igreja, e qual é essa convicção que queima o meu e o seu coração, que nos coloca numa paz absurda em meio à guerra. O que é o evangelho? Nós precisamos mergulhar nesse evangelho, em que a palavra sim é anunciada, mas não fica só aí. Fala para o teu irmão, não fica só em palavra. Então, versículo 6 fala que com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra. Só que eles não ficaram só na palavra, posto que em meio a muita tribulação, e essa tribulação produziu o evangelho neles, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes. Eu acho que está acontecendo, Alain, aqui deve ser o fio aí atrás. Eu acho que é o fio. Cuidado para que você, Isaac, não esteja no fio aí que passa atrás de você, tá? Pode estar dando alguma interferência também. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o quê? O modelo para todos os crentes na Macedônia. Querido, Deus quer que essa igreja, que nós nos tornemos modelo para abençoar os nossos irmãos, que talvez muitos ficaram na palavra, mas o evangelho é a palavra, é o poder, é o Espírito Santo se manifestando e a plena convicção. Vamos destrinchar cada um. Quando nós falamos que o evangelho é poder, que ele não ficou só na palavra, mas é poder. Essa palavra poder é dunamis, no grego, que significa um poder explosivo. Fala assim, poder explosivo. Sempre quando a Bíblia fala de poder, e aqui no versículo 5, ele fala assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Sempre quando nós falamos em poder, quando ele fala assim, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nosso e de quem? Do Senhor Jesus, porque o evangelho que Jesus mostrava também era poder, também era no Espírito Santo e também era plena convicção. Jesus tinha tudo isso e manifestava esse evangelho. Então, querido, sempre quando a Bíblia fala assim, o evangelho é poder, mas poder para quê? Quando a Bíblia fala do poder, há um objetivo desse poder. Nós primeiro vamos ver aqui Jesus e depois nós vamos ver os seguidores de Jesus, para que você entenda, porque você fala assim, poder fica muito genérico. Quando Paulo fala assim, o meu evangelho chegou até vós, não só em palavra, mas em poder, o que ele estava querendo falar? Ah, pastor, é fogo. Não, tem um objetivo aí. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo, mantém Tessalonicenses aberto. Aí,
marcado. Mas abra em Lucas. Hoje eu estou animado, hoje eu vou pregar até. Aleluia! E você também aí está animado, você vai perder fantástico, irmão. Você vai perder, vai ficar escutando. Aleluia! Minha esposa acabou de falar que o evangelho é fantástico. E é verdade. Eu recebo essa palavra. Lucas capítulo 4, querido, nos fala quando Jesus ele foi. E é interessante que Lucas capítulo 4, Jesus ele é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo guia ele para o deserto, para ser tentado, amém? Já escutou essa palavra? E Jesus passa 40 dias, 40 noites ali, sendo tentado em jejum e pá, ele vence ali, amém? Ele vence a tentação para que você também vencesse nele, amém? Ele venceu por mim e por você, aleluia. E no versículo 14, a Bíblia fala assim: então Jesus, no poder dunamis do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Por que a fama dele correu? Porque ele regressou no poder. Mas como as pessoas sabiam que eles estavam no poder? Porque o evangelho, Paulo manifestou e o nosso Senhor Jesus também manifestou. Como as pessoas sabiam que ele estava no poder? Porque ele dava 3... Ele sapateava na presença das pessoas, até podia, não sei. Porque eles tinham poder. Há duas palavras no grego que estão ligadas: dunamis e exósia. Exósia, que Jesus manifestava e que sua igreja tem que manifestar. Dunamis é o poder inerente, é o poder explosivo. E exósia é a autoridade. Todas essas duas estão interligadas. Essas duas, Jesus manifestava poder e autoridade. Pela autoridade, Jesus, o poder inerente era manifestado. Dunamis era manifestado. Então, queridos, quando Jesus ele saiu dali daquele tempo, diz que ele saiu no poder do Espírito Santo, que ele regressou para a Galileia e a sua fama correu. Mas por que fama era essa? Lucas capítulo 4, versículo 14, né, que nós estamos lendo. Vai para o versículo 36. Lucas 4, 36. Todos ficaram, que poder é esse? Grandemente admirados. E comentavam entre si, dizendo: olha a fama de Jesus, olha a manifestação do poder. Que palavra é essa? Pois com exósia, autoridade, e dunamis, e poder, ordena os espíritos imundos e eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então nós entendemos que o evangelho não é palavra, o evangelho é dunamis. E esse poder, primeiro, é poder sobre espíritos malignos. Jesus tinha poder, dunamis e exósia, sobre os espíritos malignos. Sobre os espíritos. E querido, quando nós falamos espíritos malignos, falamos de diversos tipos de espíritos malignos. Muitas vezes Jesus curava, e Jesus curava falando: o espírito de enfermidade sai. Há espíritos malignos que causam enfermidade, há espíritos malignos que movem nações, que movem mentes, que movem procedimentos, que movem comportamentos, há espíritos malignos. E ele deu autoridade. Então a igreja não se movia somente em palavras, mas em dunamis, em poder. E esse poder primeiro é sobre espíritos. Fala assim comigo: poder sobre espíritos malignos. Eu sou de um tempo, querido, que eu sou assim, criado na igreja. E eu sou de um tempo que eu me lembro que quando caía, isso era raríssimo. Raríssimo acontecer. A pessoa tinha que estar muito oprimida, né? Quando caía um endemoniado no meio da igreja, todo mundo abria, filho.
Quem corre... Entendeu? O Beto era o primeiro Adriana, ó, naquele tempo, sai. Brincadeira, tá? Eu sou de um tempo em que as pessoas corriam, tinham medo. Pessoas crentes passam, muitas das vezes, perto do chamados despacho e pedem da licença, ainda faz a alfândega da cruz. Que é isso? Medo. Não sabe quem é. E é interessante que sempre quando Deus estava me amadurecendo, muitos anos atrás, tinha 20 e poucos anos, e a primeira experiência que eu tive de expulsar o demônio, eu estava ensinando. Eu estava começando a ensinar, né? Muito cru ainda. E, pô, no meio daquele culto de ensinar, cara, dia de semana, me cai um endemoniado e eu na frente, ó. Era uma quinta-feira. E me cai o cara endemoniado. Aí eu, puxa vida, quem está à frente? Eu. E ali, né, o coração... A perna começa a tremer. E ali, porque era novo, eu tive que expulsar. E quando eu expulsei, o capeta ainda vem assim no teu ouvido e fala, vou te pegar, né? Mexeu comigo, eu vou te pegar lá na curva. Porque ele sempre faz isso. Sempre age com medo. E eu era muito novo. Mas aí ganhei gosto. Porque o evangelho é poder. E é interessante que nós estamos numa sociedade que hoje nós tudo colocamos para as questões psicológicas. Não, deixa eu te falar algo. Existem coisas que entram nas questões psicológicas, que deixam as pessoas até loucas. Mas o que existe de demônio aí infiltrado, meu irmão, é muito. Assim como o demônio traz espírito de enfermidade para o corpo das pessoas, que muitos câncer também é fruto de espíritos de enfermidade, há muitos problemas emocionais, psíquicos e emocionais, que é ataque de demônios também. As pessoas ficam loucas. Lembra daquele endemoniado gadareno? Ele era louco, todo mundo tinha ele como louco. Talvez na nossa sociedade, vamos botar ele em alguma coisa. Jesus, não, vem cá. Oxe. O cara só andava nu, rasgado, não andava daquela maneira. E Jesus repreendeu aquilo, ele vestido. Tem muita coisa que nós tratamos só como natural, mas é espiritual. E nós temos que exercer a nossa autoridade. O evangelho, a igreja precisa funcionar. Pastor, você está falando que todo problema é do diabo. Não, tudo aquilo que é ruim é do diabo, né? Amém? Concorda comigo? Deus, ele não dá nada ruim para a gente, amém? É uma influenciazinha dele. Às vezes nós damos essa liberdade. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Nós damos lugar ao diabo através dos nossos procedimentos errados e tudo mais. Nós damos muitas das vezes lugar ao diabo nos atacar. E nós temos autoridade para repreender isso. Eu não estou falando que tudo que é doença é do diabo, mas nem toda que é doença é espíritos malignos. Mas existem enfermidades que são frutos de espíritos malignos. Existem enfermidades e doenças. Então, o evangelho é a manifestação do poder. Esse poder em Jesus, que poder é esse? É o poder explosivo para libertar as pessoas. Fala, é poder explosivo de Deus que liberta o ser humano. Deixa eu te falar algo, tem muita gente endemoniada nas ruas. Não ache que não tem, porque tem. Muita gente que é ninho, quando fala endemoniadas, é ninhos de demônios. Às vezes não tomou totalmente a cabeça, mas toma as emoções, toma parcialmente. Amém? E Deus não quer que você corra. Fala para o teu irmão, não corra do capeta. O capeta que vai correr de você. E vai correr de nós, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 6 também, querido, falando sobre Jesus. Lá no versículo 19...
Lucas 6,19. Pode botar aqui. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía o quê? Dunamis. Mas esse poder funcionava para quê? Para curar todos. Amém? Então, quando nós falamos que o evangelho não é palavra, mas poder, esse poder do evangelho é para libertar as pessoas. Libertar é autoridade, é poder e autoridade para libertar as pessoas de demônios, de espíritos malignos. E não só libertar as pessoas de demônios e espíritos malignos, mas é para curar as pessoas. Atos capítulo 10, versículo 38, bota aqui. Para isso, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com dunamis. Para que Deus ungiu? O qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A enfermidade é uma opressão do diabo. Eu falo para você, a enfermidade é uma opressão. Mas Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, manifestar o evangelho, que é o poder curar as pessoas. Eu vi algo na internet assim, até a minha irmã também postou, Ana Lúcia, que eu concordei, dei até uma curtida lá. E realmente tem uma cantora que ela morreu, infelizmente morreu, mas ela está com o Senhor. Nós não somos que nem o mundo. Quando nós morremos em Cristo. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus justos. E essa cantora que morreu era uma serva de Deus, né? E nós vemos, hoje o pessoal está postando tudo, né? Aí tem uns comentários que veio assim, só comentários escarnecedores contra Deus. E aí, não é crente? Não foi curado? Quem viu isso aí? De alguma maneira, viu? E aí, não é crente, não crê num Deus que cura? E aí? Vou te falar, esse mesmo pessoal que fala isso, quando fica doente, vai para o hospital e vê que a coisa não tem cura, é a Deus. Aí vem aquele crente querendo orar. Não, eu recebo. Eu sei, irmãos, que eu trabalho num hospital, trabalho num ambiente que os médicos, porque é muito novo essa questão da Covid, e não tem nenhum remédio, na realidade, eficaz totalmente. Tem uns que ajudam, mas não tem nenhum eficaz. Não tem resposta. No organismo é uma coisa, no outro é outra. E eles vão trabalhando e a luta ali, mas para dar a melhor resposta para os organismos das pessoas. E eu vejo que nós estamos vivendo, por isso que a gente precisa estar perto de uma colheita. Que geralmente as pessoas acham que o médico é o quê? Estudou muito e tal, ciência. E a ciência não tem resposta para tudo. E a ciência tem um limite. E muitos médicos, enfermeiros, quebrantados. Porque tem um momento, querido, que o ser humano tem que baixar a bola. Que não for Deus, meu irmão. E quando o ser humano baixa a bola, ele olha para o céu. E eu trabalho num ambiente que muitos estão assim quebrantados, aceitando, falando mais de Deus. Sabe aquela coisa de receber uma... Antigamente tu falava pro cara e o cara nem... Até andava assim, não, mas baixou a bola. Por quê? Porque não consegue, o inimigo é invisível. O poder de Deus precisa ser manifestado. Se no nosso tempo é assim, imagina na época de Jesus. Imagina na época de Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. O poder de Deus, ele se manifesta para libertação. Fala comigo, o poder de Deus se manifesta em libertação de espíritos malignos e em cura. A igreja parou de orar pelos enfermos. Quantos enfermos você orou essa semana?
quantos enfermos nós, como igreja, oramos? Estamos no tempo propício, irmãos. Quantos demônios, espíritos malignos. Demônios não é só aquela questão que se manifesta. Às vezes as pessoas vêm, pô, na minha casa está acontecendo isso. E você discerne que é um espírito maligno. E você pega um casal, você pega uma família e começa a orar repreendendo aquele espírito maligno. Aí você vai ver, e aí, melhorou? Pô, pastor, melhorou. Parece que tinha uma influência maligna. Nós somos chamados para não vivermos um evangelho somente de blá, blá, blá. Somente de convencimento humano. Mas a igreja precisa manifestar o dunamis. E o dunamis só vai ser manifestado quando eu e você estivermos dispostos a demonstrar O evangelho é uma demonstração de quem Deus é. Não é uma exposição, mas é uma demonstração pela igreja de quem Deus é. Então Deus quer que você demonstre o evangelho. Temos oportunidades, e nós essa noite vamos ter uma oportunidade para você que está mandando aí, pedindo oração por essa enfermidade. Nós vamos demonstrar esse evangelho que cura todas as nossas enfermidades, que arranca esse espírito de medo de dentro de você, que está rondando, que é propagado por todos os meios. Você tem que entender, e eu também, que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo ainda, mas Jesus venceu. Fala comigo, Jesus venceu. E querido, no poder ainda, eu já vou entrar em outro, porque eu estou vendo já a hora passar. Mas quando você vai lá para Lucas capítulo 9, tanto Jesus manifestou o evangelho, o dunamis do evangelho, quanto Jesus chamou os 12 em Lucas capítulo 9, versículo 1, tendo Jesus convocado os 12, que eram os discípulos, deu-lhes dunamis, poder e exósia, autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem o quê? Curas. Aleluia! O evangelho é o poder. O evangelho não é só palavras. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo se manifesta quando as pessoas são livres dos demônios e as pessoas são curadas. Mas para isso os discípulos receberam de Jesus, e Jesus mandou: vá. Eu conversava com Daniel hoje, a gente estava batendo um papo bacana de manhã, né, Daniel? E eu falava: olha, o certo é a gente não ter nem um grupo só de evangelismo. A gente vai chegar lá. O certo é a gente se encher tanto de poder aqui, manifestação do evangelho, que ao sair daqui, o Daniel vai andar ali na rua, vai passar um enfermo, ele vai manifestar o evangelho no dia a dia. Dodô vai manifestar o evangelho no dia a dia. Nós não precisaríamos de uma programação evangelística, porque nós já seríamos evangelísticos, manifestando o evangelho. Mas parece que a gente sai daqui, a gente desliga, bota o off. Ah não, pastor, eu consigo falar para as pessoas. Sai desse nível de falar para as pessoas, vai para o nível de ministrar nas pessoas, de curar as pessoas, vai para o nível de libertar as pessoas. Porque tem pessoas que já estão cansadas de escutar a gente. Estão querendo ver Deus na gente. Estão querendo ver Jesus na gente, amém? Mas nessa noite o Senhor está te sacudindo, amém? O que está dentro de você vai ser liberado. Aleluia. Então, queridos, aqui Jesus mandou aqueles discípulos. No versículo 6 fala que eles, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte, ou seja, manifestando o poder. No capítulo 10, Jesus manda 70, e quando esses 70 vão fazendo a mesma coisa, quando eles retornam lá no versículo 17, eles retornaram com grande alegria, falando assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nós cantamos aqui: ó, quão grande esse nome é,
nome de Jesus. E eles começaram, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus falou assim: enquanto vocês manifestam o poder, igreja, preste atenção, enquanto vocês manifestam o poder, Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Enquanto a igreja manifesta o poder de Deus, o poder de Satanás, ele cai como um relâmpago, num instante. Satanás precisa cair como um relâmpago na nossa nação, cair como um relâmpago na nossa cidade, cair como um relâmpago no nosso bairro, nas nossas famílias. Então começa a botar o capeta para correr, começa a estender as suas mãos e declarar cura de Jesus. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Aleluia. Aí Jesus fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Porque vocês são a minha igreja, porque vocês manifestam o poder. O evangelho é o poder. Mas não é só, o poder está para manifestar o evangelho evangelisticamente, expulsando os demônios e curando as pessoas. Mas lá em Tessalonicenses, ele fala, sobretudo em poder no Espírito Santo. Fala no Espírito Santo. O evangelho também é a manifestação do Espírito Santo. E quando nós falamos isso, nós podemos ir para 1 Coríntios, capítulo 12, porque nós precisamos saber o que é isso. Poder, nós entendemos que é a manifestação da igreja expulsando os demônios e curando os enfermos, evangelisticamente, enquanto ela saía. Enquanto aqueles discípulos saíam, como Jesus ordenou, as pessoas foram libertas, as pessoas foram curadas. Enquanto os 70 saíram, as pessoas foram libertas e as pessoas foram curadas. Amém? Esse é o nosso papel evangelisticamente. Deus nos chama para manifestar o poder, curando e libertando as pessoas. Mas não só isso, o evangelho é o poder, sobretudo no poder, no Espírito Santo. Fala no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, quando a palavra de Deus fala no Espírito Santo, ela está falando da ação do Espírito Santo. Você pode anotar aí, da ação do Espírito Santo de edificação da igreja. Porque o evangelho é sobrenatural. O evangelho não é natural. Eu falava e explicava para o Daniel, hoje conversando, explicava para ele o que é unção. Quem sabe o que é unção? Quem sabe o que é unção? O Daniel sabe. Mas eu vou falar o que é unção. E esse exemplo também demonstra o que é o evangelho. E certa vez eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Quando você vê uma vaca mugindo, não é isso? Acertei? O Isaac, professor de português, acertei? Quando você vê uma vaca mugindo num pasto, isso não é unção. Fala comigo, quando eu vejo uma vaca mugindo, dá uma mugida aí, no pasto, isso não é unção. Quando eu vejo um passarinho em cima de uma árvore cantando, isso não é unção. Isso não é. Está fazendo aquilo que, naturalmente, aquilo que foi chamado. Agora, se eu vejo uma vaca em cima de uma árvore cantando, isso é unção. O que isso nos fala? Deus nos chamou para fazer coisas impossíveis a nós. Aqueles discípulos começaram a fazer coisas impossíveis. E uma delas é curar os enfermos e expulsar demônios. Eu naturalmente consigo? Não. Como é que eu vou expulsar um demônio? Só que eu recebi poder e autoridade. E isso impressiona o mundo, porque é a mesma coisa do mundo ver a vaca
cantando em cima da árvore. Isso chama atenção. E quando o evangelho foi liberado para as pessoas, é para chamar atenção. Para chamar atenção e apontar para ele, Jesus. Mas quando a Bíblia fala no Espírito Santo, poder e no Espírito Santo, o evangelho tinha que se manifestar no poder no Espírito Santo. Ela está falando dos dons do Espírito Santo, de como Deus age no meio da igreja. Está falando de duas coisas. Ela está falando do Espírito Santo que edifica a igreja. E aí que eu quero pegar contigo. Os nossos cultos não podem ser naturais, irmãos. Os nossos cultos não podem ser assim, ó. Eu dou uma palavra, canto uma canção, escuto uma pregação. Não! Deus não chamou só para isso. Isso vai nos ajudar. Isso são ferramentas, mas isso não é o todo. Quando Deus falou que o evangelho e aqueles irmãos já estavam vivendo, imitando a vida de Paulo no poder, mas eles também viram Paulo agindo no Espírito Santo. E quando a Bíblia fala disso, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 11, nós não vamos ler. Mas está falando que a manifestação do Espírito, aí está falando dos 9 dons. A manifestação do Espírito, 9 dons, querido, se manifestando. É concedida a cada um para um fim proveitoso. Aí começa a falar, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, aleluia. Estou falando da ordem aqui, dons de curar, aleluia, operação de maravilhas, línguas, interpretação de línguas, profecia. Aí ele fala no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Ele está falando aqui, querido, sobre por que esses dons, porque o Espírito Santo está se manifestando no meio da igreja. O poder é para fora. O Espírito Santo, querido, é para a edificação da igreja. E nós vemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que fala que fazer, pois, irmãos, quando vocês se reunirem como igreja, um vai ser usado pelo Espírito Santo para salmodiar, outro é usado para ter uma doutrina, uma revelação, outro é usado com língua, outro vai interpretar, e seja tudo feito para edificação. A igreja precisa se levantar no Espírito Santo. Não adianta vocês virem aqui porque tem uma pessoa que sabe falar. Eu gosto da pessoa falar. Muitos irmãos agora gostam daquela pregação. Então, não. Você não é chamado para isso. Chaisa falava algo muito interessante, que as pessoas virou um jargão na boca das pessoas. Eu sou igreja, não preciso me reunir, fico em casa só olhando. Não, querido, você não entendeu o que é igreja. Igreja é a reunião dos santos, que o Espírito Santo se manifesta em cada um, querido, para a edificação de todos. Se você está sentado só, você é um espectador no máximo. Não, o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você, querido. Você precisa deixar o Espírito Santo se mover nos dons que Ele quer, para a edificação. Para a edificação. E aquela igreja vivia isso. Ah, mas eu não falo que nem um pastor, pô, não profetizo que nem o Adonias. Não, querido, é você, da tua maneira. Abra a sua boca, deixa ser usado. Por isso que Deus te batizou com o Espírito Santo, te deu uma nova linguagem sobrenatural. E assim começa você com o e de repente você tem um entendimento para um irmão, e você tem que ir lá e falar. De repente você tem uma palavra de consolo para outro, porque é assim que o Espírito Santo se manifesta. É isso que o Senhor sonhou como igreja. Então Deus chamou a igreja no Espírito Santo, onde os dons espirituais se manifestam para edificação, e aonde o fruto do Espírito, segundo lá está escrito em Gálatas 5, 22 e 23, não precisa abrir, onde o fruto do Espírito, por causa do meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, começa a se manifestar para o meu benefício. Amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. O que nós vemos é as pessoas não estão no Espírito. Aí lá em Gálatas, a Paulo fala: gente, assim como recebeste o Espírito, andai no Espírito. Sabe porque você muitas das vezes está nessa coisa, agindo como um pecador? Você não é mais pecador, agindo como quem não tem Deus, porque você não está andando no Espírito, se relacionando com o Espírito muitas das vezes. Aí começa a falar besteira, começa a se proceder de uma maneira errada. Não, querido, você não é, tua identidade não está nisso mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o Evangelho é poder que se manifesta em curas, que se manifesta lá para fora para expulsar espíritos de enfermidade. E o Evangelho também no Espírito Santo, que se manifesta no Espírito de Deus se manifestando no meio da igreja. Por isso que a igreja tem que ser avivada. Não tem como, irmão. Uma igreja que o pastor fala, todo mundo está ali, aquela cara assim, ó, de morto, irmão. Parou esse tempo. Igreja que é assim, parou esse tempo, irmão. Fecha. Não é um local de pessoas intelectualizadas. É um local de pessoas quebrantadas, cheias do Espírito Santo. A loucura do Evangelho. Então Paulo manifestava esse Evangelho do Espírito, e nós temos que manifestar esse Evangelho do Espírito. Para de depender de você mesmo. Para de depender só da palavra que você preparou. Para de depender do discurso que você preparou. Para, irmãos. Para de depender da música do Douglas. Vamos depender do Espírito. Vamos deixar o Espírito se mover. Eu falando aqui já era para você jogar a cadeira para o alto, falando joga lá. Era para você fazer alguma coisa no Espírito. Mas eu sei no Espírito, mas eu vou te falar uma coisa: se você não botar o pé para fora do barco, nada acontece. Tu está entendendo? Porque o Evangelho funciona. O Evangelho funciona. Eu me lembro que muito tempo atrás, querido, quando eu estava lutando contra alguns sentimentos de pânico, há muito tempo atrás, eu falei, meu Deus, estou orando e tal. Capeta. Muitos anos atrás, aqui não era assim. Eu morava no Valqueire. Eu vinha pra cá, querido, eu ficava 8 horas. 8 horas aqui dentro. Teve um momento que eu ficava assim. Minha alma tinha que se sujeitar àquilo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E aos poucos foi entrando e entra. Se sujeita. A minha alma e a tua alma precisam se sujeitar, precisam descansar, precisam entrar nesse lugar. Ah, pastor, mas não é por força. Não é também, não, é pelo Espírito. Por isso que eu me sujeitava ao Espírito. A oração em línguas é uma arma, a adoração é uma arma poderosa, a confissão da palavra é uma arma poderosa. Poderosa, não automática. Não é um lugar de delivery. Delivery? Fala que você vai e pega o lanche pronto. Está muito mais para um lugar onde você está fazendo, junto com o Espírito Santo, a comida. E demora. Mas à medida que você faz, você é transformado. Até porque o Evangelho não é assim. A parábola que fala do Evangelho é a parábola da semente. É plantar, regar, se firmar, deixar o sol bater, a semente crescer, a planta crescer e logo vai frutificar. Amém, queridos? Fala, o Evangelho é no Espírito Santo. O Evangelho é quando o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja.
com os seus dons para a edificação da igreja. Jesus, aleluia! O evangelho é quando eu ando no Espírito e a partir desse caminhar eu manifesto os 9 frutos do Espírito. Na realidade o fruto é um. O fruto do Espírito é um, só que ele se manifesta de 9 formas: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. O evangelho é isso. Ele edifica o corpo e ele nos transforma. Edifica o corpo e nos transforma. E edifica o corpo e nos transforma. E para finalizar, o evangelho, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Fala comigo, plena convicção. Essa palavra aqui, a tradução é plena convicção, é completa segurança. O evangelho é uma completa segurança. O evangelho é uma plena segurança. Quando eu estava, o Senhor me dá revelação, e a Bíblia explica a própria Bíblia. O Senhor me dá revelação de o que é isso? Plena convicção, completa segurança. Como que é isso? Vai para Colossenses. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 2. Colossenses 2, 2. E aqui Paulo ele fala para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Muito parecido com plena convicção, plena segurança. E nós falamos forte segurança no entendimento, porque começa Deus aqui, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então ele está falando aqui que o evangelho é uma plena convicção, é uma forte segurança para que você entenda o mistério que é Cristo. Fala assim, o evangelho é uma plena segurança, é uma forte convicção dentro de mim, em todas as áreas, para que eu entenda. Não é em todas as áreas, é para que eu entenda, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha entendimento sobre o mistério de Cristo. Que mistério é esse? Aí você vai lá para Colossenses capítulo 1, verso 26, ele fala o seguinte: o mistério que estivera oculto nos séculos e nas gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, do brilho desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, Cristo habitando dentro de mim, Cristo dentro de mim, o ungido dentro de mim, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem e mulher perfeito, todo homem perfeito em Cristo. Então, querido, essa plena convicção do evangelho é uma plena certeza, é uma plena segurança de que Cristo está em mim para que eu seja um homem perfeito. Quando a Bíblia fala de perfeição, ela não está falando de você não ter falhas. A perfeição significa, o perfeito aí é completo, é finalizado, consumado. Eu não tenho falta de
de nada, só Jesus me satisfaz. Ele habita em mim, eu habito nele, eu descobri o propósito da minha vida. Chega, fim. O meu chamado agora é andar na vontade dele. Eu não estou procurando saber quem eu sou, eu sei quem eu sou em Jesus. É uma firme convicção de que Cristo habita em mim e nada vai mudar. É uma firme convicção, querido, que Ele me aperfeiçoou, Ele me completou. Quando você sabe disso, querido, não é o teu marido que vai te fazer feliz, não é um homem que vai te fazer feliz, não é uma mulher que vai te trazer felicidade, não é uma carreira que te traz felicidade. Você é completo nele. Não é uma posição, o dinheiro, nada disso. O que é o Evangelho? O Evangelho não é só palavra. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus, libertação e cura para o mundo. Quando a igreja se coloca, o Evangelho é a manifestação do Espírito Santo, tanto na igreja com os seus dons, eu deixando os dons do Senhor, eu sendo ousado e deixar o Senhor me usar, querido, os dons do Senhor se manifestar, eu entrar na igreja. Como o meu amigo Roberto fala, o culto já começou. Ele sempre falava, quando você entra na igreja, não é verdade? Nosso culto já começou. Parecia algo até aqui, um mantra, né? O culto começou, o culto... Aquela algo na cabeça. Não, porque começou mesmo, entrou na igreja ali. Oh, o Espírito Santo vai agora me usar. Espírito Santo. Aí você já começa assim, jogando o álcoolzinho gel. Eu declaro que esse álcool em gel é a unção do Senhor na minha mão. Aí vem aqui, ó. Vem aqui treinar, mas tá ligadão. Isaac ali batendo, mas ligação. Porque sabe que eles aqui também são instrumentos do Espírito Santo. Não é somente tocar, não é somente cantar, não é somente assistir. Está ali sentado, mas eu não estou pregando, não estou cantando, mas eu estou ali. Revela Jesus. Para quem é, para Beth, vou entregar, Beth, receba. Está faltando isso, irmão. Nós estamos muito focados em nós. O Evangelho no Espírito Santo, se manifestando nos dons e se manifestando no fruto do Espírito. E o Evangelho é a plena convicção, é o estado de completo. Pastor, você está falando isso aí, mas parece que eu não estou vivendo nada. Então nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos, com aqueles irmãos, imitar a Paulo e o nosso Senhor Jesus. Nós ensinaram para a gente errado. Por isso que falta algo. Fecha os seus olhos. A preocupação de Paulo era ensinar aqueles irmãos a maneira que eles deviam viver e a maneira que eles agradariam a Deus. E o Senhor expôs nessa noite a maneira com que nós devemos viver evangelisticamente aqui dentro como igreja, nos dons, e dentro de nós a plena convicção do Cristo, do estado de completo. Nada nos falta. Nada nos falta. Mas a tribulação vem e você olha para os altos, levanta as suas mãos, mas eu sou completo nele, e nele eu sou perfeito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Parece que está faltando arroz, está faltando feijão, e você levanta a mão e você declara: Ele é o meu alimento. Não vai faltar, porque Ele é fiel. Começa a orar em línguas aí onde que você está.
aí na sua casa, começa a se entregar. O evangelho, ele é o poder de Deus. Não é somente um discurso, não é somente uma pregação, não é somente uma frase de impacto. Não, querido, é uma vida de impacto, é diferente. É uma manifestação do céu na terra. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A igreja é chamada para manifestar o céu na terra. Estenda a sua mão onde você está para receber. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, mudando pensamentos. Vem, Senhor, mudando agora sentimentos. Vem, Senhor, com o teu poder. Agora, Senhor, Espírito de Deus, sopra sobre esse povo. Espírito de Deus, sopra. Começa a orar em línguas. Isso, recebendo. Receba. Vem cá, Beto, vem cá. Vai tocando a cabeça de cada um em nome de Jesus. Receba agora. É muito mais do que uma palavra. Adriana, vai tocando também. Minha esposa e Adriana também, vai tocando. É muito mais do que uma palavra de sabedoria. É uma manifestação. É o poder de Deus. É o Espírito Santo. Você não vai somente tocar, você vai profetizar com seus instrumentos, você vai profetizar com a sua voz, você vai ser um canal de Deus na terra. Deixa ser usado pelos dons agora. Deus quer arrancar esse sentimento do teu coração. Deus quer arrancar isso. Há um óleo descendo sobre a tua cabeça nessa hora. Chegue. Deus quer fazer com que você seja perfeito nele, completo nele. Nada vai faltar. É um sentimento de estar no centro da vontade de Deus, de estar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Começa a orar em línguas. Aumenta a voz. Bota volume na sua voz, orando. Deixa a linguagem do céu encher esse lugar. Aí você na sua casa, aumenta a voz. Não se preocupe com o seu vizinho. Talvez ele precisa de uma palavra profética que só você pode dar. Vamos lá, igreja. O novo tempo que o Senhor está falando para a tua vida é um novo nível que Ele está trazendo para você. Algumas coisas nessa noite que te impediam de entender, algumas escamas caíram dos seus olhos. E você pode compreender e ver melhor a sua glória.
Nós te adoramos. Nós vamos fazer uma oração. Continua orando em línguas. Continua aí. É o Espírito Santo em você. Eu peço para os dois irmãos que estavam me ajudando. Tem pedidos de oração. Podem vir aqui. Eu quebro meu um pedido de oração do Edilberto, o nome dele é irmão do Arnaldo, do meu cunhado, que está assim com esses sintomas, que está lutando nessa situação de Covid. Nós vamos agora declarar a vitória. Nós vamos declarar o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Nós entramos agora em concordância, manifestando o dunamis, o poder de Deus, agora sobre a vida do Edilberto. Nós confessamos um fogo do Espírito que cura, que queima toda enfermidade, que queima toda febre, todo sintoma de dor no corpo, todo sintoma de falta de ar. Nós declaramos pulmão em nome de Jesus, seja limpo em nome de Jesus, pulmão funcione, toda virose nós te repreendemos, virose sai desse corpo em nome de Jesus. Nós declaramos uma eficácia desses medicamentos que ele está tomando agora, ou talvez até agora não estava sendo eficaz, a partir de agora uma eficácia em nome de Jesus. E todo o sistema imunológico dele agora, em o nome de Jesus, trabalhando para o seu total restabelecimento em nome de Jesus. Declaramos agora e te damos toda a honra e toda a glória em o nome de Jesus. Amém? Só esse pedido que teve. Aleluia. Nós cremos nisso. Pode falar para ele, Paulo, Arnaldo, que nós oramos e que Deus fez. Em o nome de Jesus. Chama aqui a Rebeca e o Marco. Vem cá me ajudar na ceia. Um pega o vinho, o outro pega o pão. Senhor, nós te agradecemos. Nós vamos tomar o ceia. Nós te agradecemos e consagramos esse pão e esse suco. Só me traz aqui. Isso. Amém? Deixa eu pegar logo o meu. Você pode servir a todos os irmãos. Rebeca. Aleluia. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado, eu quebro meu, sim, eu quebro aos seus pés, aos pés do meu. Eu peço uma menina que venha aqui me ajudar a cantar essa canção, aos seus pés. Aos seus pés, isso. A Evelyn está lá, vem cá, Chay. Pra dizer tudo que sou a ti, tudo que eu, sim, Deus, recebo. Vai adorando a Deus. Sim, Deus. Vão cair. Vai adorando a Deus. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Adore a Deus com essa canção. Sim, Deus. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro. Sim, aos seus
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramar, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramar, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Só igreja, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Vamos lá, igreja, adore. Aos pés do meu amado, eu quebro, o pão simboliza o corpo de Jesus. A palavra nos afirma que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra nos orienta que nós temos que discernir esse corpo. Em nome de Jesus, ao comer esse pão, não coma de uma maneira religiosa. Entenda que você está se alimentando de Cristo, em nome de Jesus. E toda dor e toda enfermidade tem que sair de você e do teu corpo, em nome de Jesus, porque você tem uma herança em Cristo Jesus. Agora, em nome de Jesus, pode comer o pão. Ei, chega. Obrigado, Senhor, que nós somos curados. Começa a declarar, desde a planta dos nossos pés, a raiz dos nossos cabelos, nós somos sarados e curados. Oh, requembalacandarás. O sangue de Jesus é a vida de Deus, é a nova vida em Cristo Jesus que nós temos, é a nova aliança que Ele tem com você. O sangue de Jesus nos diz que os nossos pecados já foram perdoados, que temos agora um livre acesso a Deus. Eu posso viver e andar no Espírito, porque Ele derramou o seu sangue por mim. O sangue de Jesus é a certeza do Cristo em mim, é a certeza do Espírito Santo se movendo no meio do seu povo. Com ações de graças, tome o suco. Uau! Ei! Eu quebro o meu vaso aos seus pés. Declare isso para Ele. Aos pés do meu amado. Senta a sua mão, igreja. Eu quebro meu vaso. Eu me quebro. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu. Eu peço que o Marco vai recolhendo e a Rebeca também, os irmãos. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço, sem Deus, do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Pai, nós te agradecemos por esse culto, por cada canção, cada oração, pela manifestação do Teu Espírito em nós. E nós confessamos uma segunda cheia da Tua presença.
E declaramos agora que o Antônio Carlos, que está com essa crise renal, nós confessamos e declaramos: crise renal, saia em nome de Jesus. Toda pedra no rim seja dissolvida, toda infecção urinária seja agora aniquilada pelo poder da palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, recebemos uma semana abençoada, cheia da tua presença, e quarta-feira estaremos aqui juntos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de dar 3 glórias a Deus, terça-feira também tem live do pastor Suzano às 19h30. Acompanha lá no Instagram, nós sempre estamos colocando no grupo da igreja. Vamos estar juntos. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, irmãos.